Se você está pronto para receber sabedoria e reflexão, não esqueça de deixar seu like, comentar abaixo suas opiniões e se inscrever para mais ensinamentos. Agora, prepare-se para uma jornada de introspecção. Santa Teresa de Ávila, com seu olhar que parecia perscrutar as profundezas da alma, convida-nos a uma viagem ao nosso próprio interior. Ela nos apresenta a magnífica metáfora da alma como um castelo de cristal puríssimo, uma obra-prima de inestimável valor, no centro da qual habita o próprio Rei da Glória. Este castelo, no entanto, é a nossa responsabilidade. A luz que emana do soberano pode ser ofuscada. As paredes de cristal manchadas por sombras que nós mesmos, por negligência ou ignorância, permitimos que se instalem. A grande mestra do Carmelo, com a autoridade de quem percorreu cada um desses aposentos interiores, revela que o maior obstáculo à união divina não reside apenas nos grandes pecados, mas nos véus sutis, nas amarras quase imperceptíveis que prendem a alma e a impedem de florescer na presença do seu Criador, especialmente no momento sublime da Eucaristia. A jornada que Santa Teresa propõe é um convite corajoso ao autoconhecimento, a olhar para dentro com a honestidade de um peregrino e a coragem de um guerreiro. Ela nos ensina que a preparação para receber o pão dos anjos é um trabalho artesanal e contínuo. Muitas vezes nos aproximamos do altar com o coração pesado, sentindo um vazio inexplicável mesmo após a comunhão. Questionamo-nos por que nossa oração parece seca, por que a conexão divina soa tão distante. Com a paciência de uma mãe espiritual, ela aponta a resposta não para fora, mas para dentro, para as fissuras em nosso castelo interior. São essas rachaduras que impedem a luz da Eucaristia de inundar completamente a nossa alma, de nos transformar de dentro para fora e de nos conceder a verdadeira e duradoura paz. O convite de Santa Teresa é para uma faxina interior, uma purificação que antecede o encontro eucarístico. Ela nos alerta que não podemos esperar que a simples recepção da hóstia sagrada opere milagres de transformação se não prepararmos o terreno. É como tentar encher de água um vaso que está repleto de pedras e terra. A água da graça divina, que jorra abundantemente do altar, precisa encontrar um recipiente limpo e vazio, pronto para ser preenchido. Esta preparação não é um ato de merecimento, pois nada que façamos nos torna dignos de tal dom, mas sim um ato de amor e de resposta a um amor que nos precede. É o gesto humilde da alma que reconhece sua sede e se esforça para remover tudo o que a impede de beber da fonte da vida. Para guiar-nos nesta empreitada, a Santa Doutora identifica bloqueios espirituais que, como poeira fina, se acumulam sobre o cristal da alma, tornando-o opaco. Ela não fala de forma abstrata. Sua sabedoria é eminentemente prática, forjada na sua própria experiência de oração e luta espiritual. Ela nos toma pela mão e nos conduz pelos corredores do nosso castelo, iluminando com sua lanterna os cantos escuros que preferiríamos ignorar. A sua mensagem é clara. A plenitude da vida espiritual, a união íntima com Deus que todos nós secretamente almejamos, está ao nosso alcance, mas exige de nós uma decisão consciente e uma ação perseverante para limpar o caminho, permitindo que a Eucaristia seja verdadeiramente o ponto central e transformador de nossa existência. A primeira sabedoria que Santa Teresa revela com clareza cristalina aborda um dos mais traiçoeiros inimigos da vida espiritual, a soberba. Não a soberba óbvia do mundo, que se manifesta em arrogância e ostentação, mas uma forma muito mais sutil e perigosa, a soberba espiritual. Este é o véu que nos faz acreditar que nossas práticas de piedade, nossas longas horas de oração ou nossos pequenos sacrifícios nos tornam superiores aos outros. A alma, sob o domínio desta ilusão, começa a admirar o seu próprio brilho, esquecendo-se de que toda a luz é um reflexo do sol da justiça, que é Cristo. Ela se compara constantemente com os outros, julgando a caminhada alheia e sentindo-se secretamente mais digna da bênção divina, transformando o dom gratuito da graça em uma espécie de merecimento conquistado por esforço próprio.
Este tipo de orgulho é um veneno que endurece o coração e fecha a alma para a verdadeira ação de Deus. A pessoa que sofre de soberba espiritual pode até mesmo parecer humilde por fora, mas por dentro constrói um pedestal para si mesma. Ela se alegra mais com o reconhecimento de sua suposta santidade do que com a glória de Deus. Santa Teresa adverte que esta é uma das portas mais difíceis de transpor no castelo interior, pois o demônio da vaidade se disfarça de anjo de luz. A oração torna-se um monólogo de autoexaltação em vez de um diálogo de entrega. A Eucaristia, em vez de ser um ato de aniquilamento de si mesmo para que Cristo viva em nós, transforma-se em mais um troféu a ser exibido no altar do próprio ego, um dos mais tristes pecados. Ao lado da soberba, Santa Teresa posiciona outra amarra poderosa, a avareza do coração. Novamente, ela nos convida a olhar para além do óbvio. Esta avareza não se refere apenas ao apego ao dinheiro ou aos bens materiais, embora certamente os inclua. Trata-se de uma mesquinhez muito mais profunda, uma relutância em dar de si mesmo. É o medo de entregar nosso tempo, nossos talentos, nossa atenção e nosso afeto a serviço de Deus e do próximo. O coração avarento retém tudo para si. Ele calcula o custo de cada ato de caridade, mede cada gota de generosidade e vive em um estado de contração, com medo de perder o pouco que julga possuir, sem perceber que a verdadeira prosperidade espiritual está no ato de doar. Este bloqueio impede diretamente a graça da Eucaristia de fluir através de nós. Ao recebermos o corpo de Cristo, somos chamados a nos tornarmos como Ele, pão partido e partilhado para o mundo. Contudo, um coração avarento funciona como uma represa, bloqueando este fluxo de amor. Ele recebe a bênção, mas não a deixa passar adiante. Santa Teresa ensina que a generosidade é a chave que abre as comportas da alma. Quando nos recusamos a partilhar nosso tempo em uma escuta atenta, nossos dons em um serviço voluntário, ou até mesmo nosso dinheiro para ajudar um necessitado, estamos na prática dizendo a Deus que não confiamos em sua providência. Estamos fechando as mãos para receber, porque elas já estão cheias, agarradas ao que tememos perder. Santa Teresa, em sua profunda honestidade, não compartilha essas lições de uma cátedra distante, mas do chão de sua própria experiência. Ela reflete sobre os longos anos de sua juventude no convento, um período que ela mesma descreveu como de grande tibieza espiritual. Ela confessa que, por muito tempo, sua alma se encontrava enredada nessas mesmas armadilhas. Havia nela uma espécie de soberba sutil, uma confiança em seu status como religiosa, como se o hábito por si só garantisse a proteção divina e a santidade. Sua oração era, por vezes, mais uma obrigação social do que um encontro de amor, e ela se contentava com as consolações superficiais, evitando o mergulho profundo que a verdadeira intimidade com Deus exige. Um mergulho que teria revelado as fissuras em seu castelo. Foi em um momento de profunda e dolorosa oração, diante de uma imagem de Cristo coberto de chagas, que a realidade de sua própria condição se revelou a ela como um relâmpago. Naquele instante, ela compreendeu que sua falta de entrega total era uma forma de avareza do coração. Ela queria as alegrias da união com Deus, mas não estava disposta a pagar o preço do desapego de pequenas vaidades, de amizades particulares que a distraíam e de uma certa acomodação espiritual. Foi um insight transformador. Santa Teresa percebeu que, para avançar para as moradas interiores de seu castelo, precisaria abandonar a bagagem de sua autossuficiência e de seu apego. Este aprendizado, nascido da dor e da humildade, tornou-se a base de seus ensinamentos sobre a necessidade de uma vigilância constante contra os pecados que mancham a alma. Em seguida, Santa Teresa de Ávila nos apresenta outra sabedoria crucial, apontando sua luz para um mal que paralisa a alma de forma silenciosa, a preguiça devocional. Este não é o cansaço físico que às vezes nos impede de rezar, mas uma lassidão da vontade, uma assídia espiritual que transforma o que deveria ser um diálogo vibrante de amor em um monólogo apressado e sem vida. É a oração feita por obrigação,
com a mente vagando por 1000 preocupações, enquanto os lábios apenas repetem fórmulas vazias. A alma preguiçosa busca o caminho mais curto, a devoção mais fácil, e evita o esforço do silêncio, da meditação e da verdadeira presença. Ela chega para o banquete da Eucaristia, mas sua alma está sonolenta, incapaz de saborear o alimento divino que lhe é oferecido. Esta preguiça é um bloqueio terrível porque nos rouba a alegria do relacionamento com Deus, transforma a fonte de nossa maior força em um fardo pesado. Santa Teresa adverte que uma alma que cede a essa preguiça começa a se justificar, dizendo a si mesma que não tem tempo para a oração ou que Deus entende sua pressa. No fundo, porém, é uma falta de amor. Quando amamos alguém, encontramos tempo e disposição para estar com essa pessoa. A preguiça devocional é um sintoma de um coração que se esfriou. Para combatê-la, a santa sugere invocar a proteção dos anjos antes de começar a rezar, pedindo-lhes que acalmem a mente e o coração, criando um espaço sagrado interior para que o encontro com o Senhor possa, de fato, acontecer. Avançando em sua análise, Santa Teresa revela um quarto bloqueio, um tormento sutil que aflige muitas almas piedosas: a impaciência com Deus. Este é o mal daquele que reza com um cronômetro na mão. Pedimos, suplicamos e exigimos, e se a resposta não vem no nosso tempo e da maneira que esperamos, caímos no desânimo, na frustração e até na desconfiança. Queremos milagres instantâneos, soluções imediatas para nossos problemas financeiros e de saúde. E esquecemos que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A impaciência é uma manifestação de nossa falta de fé na sabedoria e na bondade da providência divina. É como se disséssemos a Deus: Senhor, eu confio em Ti, desde que faças o que eu quero quando eu quero. Essa atitude transforma a oração em uma transação comercial, em vez de um ato de abandono confiante. A alma impaciente vive em um estado de ansiedade espiritual, sempre medindo os resultados de suas preces, em vez de descansar nos braços do Pai. Santa Teresa nos ensina que o tempo de Deus é um tempo de maturação. Muitas vezes, a demora de Deus é um ato de misericórdia, um tempo concedido para que nossa alma se purifique, para que nosso desejo se aprofunde e para que estejamos verdadeiramente prontos para receber a bênção que Ele anseia por nos dar. A verdadeira prosperidade espiritual nasce da paciência que tudo alcança, da fé que espera contra toda esperança, sabendo que Deus nunca nos abandona e que seu silêncio é, muitas vezes, uma forma profunda de comunicação e de trabalho em nossa alma. Após diagnosticar as enfermidades da alma, a sábia mestra do Carmelo, como uma médica espiritual, oferece os remédios. Sua abordagem é eminentemente prática, pois ela sabe que a vida espiritual se constrói com pequenos gestos concretos. Para combater a soberba espiritual, o antídoto é a humildade ativa. Santa Teresa não sugere apenas que se peça a virtude da humildade em oração, mas que se a pratique deliberadamente. Ela nos convida a escolher voluntariamente o último lugar, a realizar tarefas humildes e ocultas que ninguém vê ou aplaude, a alegrar-nos com o sucesso e as virtudes dos outros como se fossem nossos. Rezar especificamente por aquela pessoa que nos provoca sentimentos de superioridade é um ato poderoso que quebra os espelhos do ego e permite que a alma se veja em sua verdadeira pequenez diante de Deus. Para curar a avareza do coração, o remédio é a generosidade planejada. Não se trata de esperar que um sentimento de magnanimidade nos invada, mas de tomar a decisão de ser generoso. Santa Teresa nos aconselharia a fazer um plano concreto, dedicar 1 hora por semana para ouvir alguém que está sozinho, oferecer um de nossos talentos para ajudar na paróquia ou em uma obra de caridade, ou separar uma pequena quantia de nosso dinheiro, por menor que seja, para doar regularmente aos pobres. Cada um desses atos é como abrir uma janela no castelo interior, permitindo que o ar fresco da graça entre e que o amor estagnado comece a fluir. Esta prática nos ensina a confiar na providência de Deus e nos desprende do medo, mostrando que a verdadeira prosperidade
consiste em enriquecer os outros. Contra a preguiça devocional, o remédio é a intencionalidade sagrada. Santa Teresa insiste na qualidade da oração, não na quantidade. Para vencer a inércia, ela ensina a arte da preparação. Antes de começar a rezar, devemos encontrar um lugar tranquilo, mesmo que seja por apenas 5 minutos. Devemos fechar os olhos, respirar fundo e conscientemente nos colocar na presença de Deus, talvez pedindo a ajuda de nosso anjo da guarda para afastar as distrações. Em vez de tentar rezar longos rosários com a mente dispersa, é melhor começar com uma única frase, como Jesus, eu te amo, e repeti-la lentamente, com o coração. Este esforço de estar presente é um ato de amor que transforma a oração de um fardo em um deleite, preparando a alma para o encontro sublime da Eucaristia. Finalmente, para a impaciência com Deus, o antídoto é a entrega confiante. Santa Teresa, que tanto experimentou a noite escura da alma, sabe que a fé é mais provada no silêncio de Deus. O remédio aqui é mudar o foco de nossa oração. Em vez de pedir incessantemente que nossa vontade seja feita, devemos rezar para que a vontade de Deus se realize em nós e através de nós. Orações de abandono, como o Pai Nosso rezado com o coração, ou jaculatórias como Jesus, eu confio em vós, são bálsamos para a alma ansiosa. Este ato de rendição não é passividade, mas uma cooperação ativa com a graça divina. É o reconhecimento de que o oleiro sabe melhor do que o barro como a obra deve ser moldada. Ao praticar essa entrega, a alma encontra uma paz que o mundo não pode dar, a verdadeira prosperidade de quem sabe que está seguro nas mãos de um Pai amoroso. Santa Teresa de Ávila descreve o crescimento espiritual não como uma escada a ser escalada de uma só vez, mas como uma jornada gradual através das diversas moradas do castelo interior. Superar esses bloqueios iniciais, a soberba, a avareza, a preguiça e a impaciência, é como fazer a limpeza dos pátios externos e das primeiras salas. É um trabalho essencial, mas é apenas o começo da viagem. Cada pequena vitória sobre esses pecados sutis fortalece a alma, purifica o cristal de suas paredes e a torna capaz de perceber a luz que brilha com mais intensidade nas moradas mais próximas do Rei. Este processo é um ciclo contínuo de vigilância, oração, esforço e, acima de tudo, confiança na graça de Deus, que é quem verdadeiramente opera os milagres da transformação. Ela também faz questão de nos lembrar que este caminho não é uma linha reta de progresso contínuo. Haverá dias de grande fervor e consolação, mas também haverá longos períodos de aridez espiritual, a chamada noite escura dos sentidos, onde a oração parece vazia e Deus parece distante. É precisamente nesses momentos de deserto que a nossa fé é purificada e nosso amor é provado. Perseverar na oração e nos sacramentos, especialmente na Eucaristia, mesmo quando não sentimos nada, é o maior ato de fidelidade. Santa Teresa revela que é nesse esforço de buscar a Deus por quem Ele é, e não pelas consolações que Ele dá, que a alma amadurece e se torna forte, pronta para receber bênçãos ainda maiores e uma união mais profunda com seu amado. Com sua imensa compaixão de mãe espiritual, Santa Teresa aborda diretamente as dúvidas e dificuldades que inevitavelmente surgem nesta jornada. Ela reconhece que o mundo, com seu barulho e suas infinitas distrações, constantemente nos puxa para fora de nosso castelo interior. Muitas vezes, o esforço para lutar contra um defeito parece inútil e podemos sentir a tentação de desistir, pensando que nunca mudaremos. Nesses momentos, a santa nos assegura que Deus não olha para o sucesso de nossos esforços, mas para a sinceridade e a perseverança de nosso coração. Cada tentativa de arrancar uma erva daninha de nosso jardim interior, mesmo que ela pareça voltar a crescer, é um ato de amor que agrada imensamente ao Senhor e atrai sobre nós uma bênção especial de sua proteção. Outra dúvida comum que ela enfrenta é o sentimento de indignidade que pode nos paralisar, especialmente diante da Eucaristia. A alma, ao tomar consciência de suas misérias e de seus repetidos pecados, pode se perguntar: como ouso me aproximar?
Não sou digno. Santa Teresa, então, revela uma verdade libertadora. Ninguém de fato é digno. A dignidade não está na ausência de falhas, mas na presença de um coração humilde e contrito que reconhece sua pobreza e confia infinitamente na misericórdia de Deus. A Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, mas sim o remédio para os doentes e o alimento para os fracos. O próprio desejo de ser puro, o reconhecimento de nossa necessidade de cura, é a disposição que Deus pede de nós para operar seus milagres. Para consolidar todas as virtudes e fortalecer a alma contra todos os bloqueios, Santa Teresa aponta para uma atitude fundamental que é a chave de toda a vida espiritual: a gratidão. Ela ensina que um coração grato é um terreno infértil para a soberba, a avareza e a impaciência. A gratidão muda radicalmente nossa perspectiva. Em vez de focarmos no que nos falta, nas orações não respondidas ou nas dificuldades do caminho, começamos a enxergar a infinidade de dons e bênçãos que recebemos a cada instante. A prática de agradecer, seja através de um diário espiritual ou de simples atos de louvor ao longo do dia, abre a alma para receber ainda mais, pois Deus se deleita em encher de graças aqueles que reconhecem seus dons. Intimamente ligada à gratidão está a humildade, que Santa Teresa descreve como a própria verdade, o andar na verdade sobre quem somos diante de Deus. A humildade é o alicerce sobre o qual todo o edifício do castelo interior deve ser construído. Sem ela, a estrutura mais bela desmorona. Ser humilde é reconhecer com simplicidade nossa total dependência de Deus para tudo, nossa existência, nossos talentos, nossa perseverança e, acima de tudo, nossa salvação. A alma humilde não se perturba com suas quedas, pois sabe que é fraca, mas se levanta rapidamente e se lança nos braços da misericórdia divina. É essa humildade que atrai o olhar de Deus, que resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes, permitindo que Ele realize os maiores milagres de transformação em nós. Mas como saber se estamos no caminho certo? Como discernir a voz de Deus em meio a tantos ruídos internos e externos? Santa Teresa ensina que os sinais divinos raramente são espetaculares ou extraordinários. Eles se manifestam de forma sutil, na vida cotidiana, para a alma que está atenta. Um desses sinais é uma paz interior crescente, uma serenidade que permanece mesmo em meio às tribulações. Outro é um desejo cada vez mais profundo pela oração e pelas coisas de Deus, um desgosto pelas futilidades do mundo, a capacidade de perdoar mais facilmente, de sentir compaixão pelos outros e de encontrar alegria no serviço desinteressado, são claros indicativos da presença e da proteção divina, mostrando que a alma está progredindo em seu caminho para Deus. Responder a esses sinais é uma parte essencial da jornada. A vida espiritual é uma dança entre a graça de Deus e a nossa cooperação. Santa Teresa nos exorta a estar atentos às inspirações do Espírito Santo. Quando sentimos um impulso interior para rezar por alguém, para fazer um pequeno sacrifício, para oferecer uma palavra de consolo ou para buscar um momento de silêncio, devemos responder com prontidão e generosidade. São essas pequenas obediências à voz de Deus que fortalecem nossa amizade com Ele, refinam nossa capacidade de ouvir e abrem nossa alma para receber bênçãos ainda maiores. É assim que construímos uma vida de intimidade com o Rei que habita em nosso castelo, preparando-nos para uma comunhão eucarística cada vez mais plena e transformadora, que é a fonte da verdadeira prosperidade. Ao final desta profunda jornada de introspecção, Santa Teresa de Ávila nos deixa com uma reflexão final e um poderoso convite. Ela reafirma que o castelo de cristal da alma é o presente mais precioso que recebemos de Deus. E nossa principal tarefa nesta vida é cuidar dele, mantê-lo limpo e adornado para o Rei que se deleita em habitar nele. A Eucaristia, neste contexto, revela seu significado mais profundo. Não é uma recompensa pela nossa perfeição, mas o alimento divino, o remédio da imortalidade que nos cura, fortalece e nos une ao próprio Deus. Remover os bloqueios espirituais
não é uma tentativa de merecer o amor de Deus, que é sempre gratuito e incondicional, mas sim o ato de amor de remover as barreiras que nós mesmos colocamos, impedindo que esse amor nos inunde por completo. O convite à ação é imediato e pessoal. A grande mestra do Carmelo se volta para cada um de nós e pergunta: você está pronto para começar? Ela nos desafia a não adiar mais essa tarefa essencial. Escolha hoje um desses bloqueios, a soberba, a avareza, a preguiça ou a impaciência, e comece a combatê-lo com pequenos atos concretos de virtude oposta. Aproxime-se da próxima Eucaristia, não com medo ou ansiedade, mas com um coração humilde, um desejo sincero de purificação e uma confiança inabalável na misericórdia de Deus. Santa Teresa nos deixa com sua bênção, lembrando-nos que nesta batalha não estamos sozinhos. Os anjos e os santos são nossos aliados, e a graça de Deus é nossa força. Pois o maior de todos os milagres é a transformação de uma alma que se abre, sem reservas, ao amor divino.